Corinthians articula a contratação do atacante Michael para 2026. Lucas Paquetá fala pela primeira vez após absolvição que entrou em contato com Felipe Luiz para retornar ao Mengão. Imprensa da Chilique e apresentador corintiano Benjamin Bach perde a linha com o resultado do julgamento de Bruno Henrique. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo que neste momento está se preparando na atividade final antes do embarque para o Recife. Flamengo entra em campo amanhã contra o Sport, um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, rodada atrasada, e o Flamengo joga durante a data FIFA com uma penca de desfalques. O Felipe está nesse momento no CT Jorge Allau Ninho do Urubu, dando essa última atividade, e a principal novidade deve ser aí no setor defensivo, com o Léo Ortiz ainda como dúvida e Danilo convocado para a seleção. O jovem João Vitor vem treinando com o grupo principal e pode ser a novidade na escalação do Mengão. Flamengo viaja hoje à tarde, o voo para a capital pernambucana está previsto para as 15 horas. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Lembrar que hoje sextou e você pode sextar com R$1 milhão na conta. É só no Clube de Benefícios Pix do Milhão. Vou deixar o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e o link aqui na descrição e no comentário fixado para você adquirir seus pontos. Além de concorrer a R$1 milhão, você pode realizar a troca de pontos por cashbacks em lojas, cinemas e produtos exclusivos no próprio site do Clube de Benefícios Pix do Milhão. Ainda tem um raspou, achou, é Pix. Tudo isso no Clube de Benefícios Pix do Milhão. Clica lá no link, adquira seus pontos hoje com muito desconto que a galera do Pix do Milhão tá dando para você. Olha, gente, ontem o Bruno Henrique foi absolvido, né, no julgamento no STJD, e isso iria atingir parte da mídia, né, parte da imprensa que é anti-Flamengo. Vamos dizer assim, né? Eles são anti, eles torcem contra, eles odeiam o Flamengo. E o Flamengo está fazendo um movimento natural aí de unir várias torcidas, né? Corintianos se unindo a palmeirenses, cruzeirenses com atleticanos. É realmente inacreditável o que acontece. Mas o problema, nesse momento maior, é Palmeiras e Flamengo. E tem até corintiano se solidarizando com o palmeirense, né? Por quê? Ontem viralizou um vídeo do apresentador corintiano Benjamin Bach tomando as dores do Palmeiras na situação do Bruno Henrique. Eu vou inclusive trazer o vídeo aqui, que é melhor para a gente explicar e pegar também a minha reação, que eu não consegui acreditar que o Benjamin Bach gravou esse vídeo ontem, logo após os resultados do julgamento. O Benjamin Bach, ele começa o vídeo dizendo assim: a força do Flamengo é gigantesca, né? O que ele está dizendo com isso? Que o STJD inteiro é rubro-negro, né? Que agora eles julgam pela camisa do clube que o jogador está vestindo? Vamos ouvir aí, né, o Benjamin Bach. Bota aí no ar. Fala, meu povo. E o Bruno Henrique foi absolvido. A força do Flamengo é gigantesca, né? Eu não duvido nada que o Vitor Roque é capaz de ser suspenso por causa de uma postagem. O Dudu, quando estava no Palmeiras, foi também uma postagem, tomou acho que 2 jogos de suspensão, mas é triste, cara, é triste. E vai ter um monte de gente aqui falando pra mim: ai, Benjamin, mimimi, é choro. Não, gente, não é questão de mimimi, não é choro, é questão de justiça, de ser justo. As pessoas não podem ser julgadas pela camisa que elas vestem, né, no caso aqui do futebol, mas é um retrato do Brasil.
tem nem o que falar, velho. Beija, que mimimi é esse, Benjamin Bach? Você, corintiano, tomando as dores do Palmeiras. Que loucura, hein? Ficou feio demais esse vídeo aí, né? Você acusando o golpe. Os caras lá no STJD julgaram, né? O Bruno Henrique, ele foi absolvido. A questão do Vitor Roque é uma outra situação. É homofobia. E homofobia é crime, né? Semelhante ao racismo. Então, o Benjamin, vamos ficar ligado aí nesse julgamento do Vitor Roque, porque parece que você está mais interessado do que o próprio torcedor do Palmeiras, e você torce para o Corinthians. Então, ficou esquisito aí, né, esse vídeo, logo após o resultado do julgamento do Bruno Henrique. Eu fico imaginando nesse momento o PVC, né, tendo que pagar os 100 mil, né, porque o Bruno Henrique ele foi absolvido da suspensão de jogos, mas ele foi multado, né? O STJD aplicou uma multa nele de 100 mil. E o PVC tinha falado antes, que se fosse só 100 mil, ele pagaria no débito. Então a gente está mandando aí, tá? Esse valor aí, ô PVC, para você pagar aí no débito, que para você é mole, né? Ficar aí vestindo a camisa do Palmeiras aí, defendendo o Palmeiras como se fosse um assessor de imprensa da Leila Pereira, é mole. Bom, segundo o portal UOL, o Corinthians articula a contratação de Michael para 2026, mesmo sob risco de transfer ban, e analisa duas alternativas para viabilizar o negócio: obter a liberação gratuita do atacante ou negociar um empréstimo com salários ajustados às condições do clube. O Michael está fora dos planos do Flamengo para 2026, ele disputou apenas 27 partidas em 2025, com 2 gols e 4 assistências, e surge como uma oportunidade de mercado para reforçar aí o setor ofensivo alvinegro na próxima temporada. Eu fico imaginando aqui um clube todo endividado, que já teve problema recente com o Flamengo no pagamento do Hugo Souza e também do Mateuzinho, querer um outro jogador do Flamengo. Tá, é uma nova diretoria, né? Uma nova gestão agora com o BAP. A antiga gestão do Landim com o Braz tomaram volta aí do Corinthians. Chegaram a tomar uma volta ali até um certo momento. Depois o Corinthians quitou a dívida que tinha com o Hugo Souza e também com o Mateuzinho. Agora querem o Michael. Só que estão com medo de tomar transfer ban. Eu não consigo imaginar um clube... Se tivesse fair play financeiro agora em janeiro de 2026, o Corinthians ia quebrar. Não tem jeito, né? Não tem um outro argumento. Inclusive a gente torce para que seja implementado logo o fair play financeiro no futebol brasileiro, para que não aconteça mais isso. Esses clubes totalmente endividados, querendo contratar sem poder, sem ter, né, gastando mais do que arrecada. Está tudo errado, e isso só funciona aqui no Brasil, né, porque não tem o fair play financeiro. Isso tem em qualquer lugar do planeta, menos no Brasil, porque no Brasil pode tudo, né, gente? Então a gente conta aí com a boa vontade do novo presidente da CBF, Samir Chaldé, para que ele realmente consiga colocar em prática, a partir de agora, do próximo calendário 2026, o fair play financeiro, porque não vai atingir o Flamengo não. O Flamengo financeiramente está muito bem, não depende de SAF, não depende de nada, porque o próprio BAP falou, a gente lá em 2012 teve que abdicar de muitas coisas, teve que contratar assim, reforços baratos, podemos dizer, né? Deixamos de ganhar títulos vários anos, então houve um trabalho ali de bastidor em que teve que cortar na carne para depois o Flamengo ter êxito, né? Lucrar com transferências, conquistar títulos, participar de todas as competições possíveis, brigando por títulos, mas teve um período de seca. E nenhum clube hoje quer passar por isso para se tornar o Flamengo de hoje e amanhã. Essa é a verdade. E o que o presidente BAP falou foi certíssimo. E aí o Corinthians está aí todo endividado, querendo contratar o Michael. Ô, Misha, até o olho aí. Se eu fosse você, dava uma olhadinha aí, perguntava a galera lá se o salário está em dia, porque a vida não está fácil não. Olha, gente, pela primeira vez, Lucas Paquetá abriu o coração e falou sobre passado, presente e futuro. Em entrevista ao Globoesporte.com, ele disse sentir, após ser absolvido de acusações de má conduta em relação na Inglaterra, mais feliz, mais fortalecido e aliviado. O medo já foi superado. Reunindo com a seleção brasileira para amistosos na Europa,
contra Senegal amanhã e Tunísia na próxima terça-feira, o meio-campista falou ao GE pela primeira vez sobre a conclusão do seu processo. Paquetá contou que conviveu, né, com o caso por quase 2 anos e admitiu ter precisado de ajuda psicológica. Foi na família e na fé que ele encontrou alívio para a angústia enfrentada. O jogador do West Ham lembrou que estava muito perto de se transferir para o Manchester United quando as acusações surgiram e também relatou ter negociado sua volta ao Flamengo em 2 momentos. No mais recente, chegou a falar com Filipe Luís e, segundo ele próprio, tentou muito o retorno ao Flamengo. Especulou-se uma punição apenas na Inglaterra e, nesse sentido, torcedores do Flamengo pediram sua volta ao clube. Houve alguma conversa com a diretoria rubro-negra nesse sentido? Essa foi a pergunta do repórter. E o Paquetá disse, sim. Na verdade, foram 2 momentos diferentes. O primeiro momento era ainda com o Marcos Braz. Ele estava no Flamengo e existiu esse contato. Eu sei do desejo do Flamengo e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube. Então é algo que sempre acontece. Assim que eu fui acusado, que ia iniciar todo o processo de julgamento, o Braz foi à minha casa, fez a proposta, perguntou o que eu pensava. Óbvio, eu sempre quero voltar ao Flamengo, mas naquele momento ainda estava meio balançado, né? A minha decisão aí que eu ia fazer. E aí eu conversei com o diretor do West Ham e também falei, Braz, eu quero voltar. Sei que vou me sentir bem no Flamengo, mas não posso ser ingrato com um clube que me apoiou muito. Eles me apoiaram todos os momentos, me ajudaram em diversas situações. Então, eu não podia forçar uma saída de um lugar onde eu estava sendo acolhido, respeitado. Eles respeitavam a mim, minha esposa, minha família. Então eu falei assim, eu quero que vocês resolvam isso. Mas existiu sim essa troca com o Flamengo. O segundo momento, mais recente, por incrível que pareça, foi quando ele já sabia que poderia continuar jogando normalmente. E ele sentiu mais vontade ainda de voltar ao Flamengo. Ele disse, talvez eu nem pudesse falar isso, mas eu tive algumas conversas com o técnico Filipe Luís, que é um amigo, além do trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Eu realmente demonstrei o desejo de voltar e também demonstrei aos meus empresários. Era uma decisão difícil, porque eu tenho 28 anos, é muito cedo ainda e eu tenho mercado aqui fora. Venho fazendo meu trabalho bem feito, mas era um desejo muito grande. E eu tentei muito, só que infelizmente, mais uma vez, entrei naquela de respeitar o meu clube, de não forçar nada, porque é um clube que me apoiou e eu tenho um carinho enorme. Então deixei acontecer e realmente não aconteceu. Eu entendi que não era o momento, mas as portas sei que vão estar sempre abertas para mim. Sei que em algum momento essa volta vai acontecer. Tá aí o Lucas Paquetá abrindo o coração pela primeira vez, né, numa conversa bem franca lá na concentração da seleção brasileira para esses 2 amistosos da data FIFA de novembro, né, e pela primeira vez a gente sabia, a gente noticiou aqui na época, né, em 2024, quando o Marcos Braz esteve na casa do Paquetá fazendo a proposta para ele. A gente noticiou também agora recentemente, em janeiro desse ano de 2025, com o Boto e o Filipe Luís entrando em contato com o Lucas Paquetá, só que não aconteceu. Mas vai acontecer no momento certo, Lucas. Arrebenta, você tem aí chance de ouro com a seleção brasileira, né? Acho que você está num time pequeno, né? O West Ham, você merece um time maior, gigante, e eu tenho certeza que tudo vai se encaixar aí depois desse resultado, desse julgamento, dessa absolvição, e um dia você vai voltar para casa. Você vai voltar para o Mengão para dar alegrias ao torcedor rubro-negro. Olha, se você ainda não fechou o seu pacote para a final da Libertadores na Caravana do Haroldo, tá perdendo tempo. E tempo é dinheiro e a cada dia aumenta mais o valor. Então, já clica aqui no link que eu vou deixar no comentário fixado, na descrição, ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Chama lá e fala que veio pelo Rafla e pede um desconto ainda maior que eles vão te dar. É isso mesmo. Olha, tem avião saindo de São Paulo, tem avião saindo do Rio, tem voo na sexta, tem voo no sábado bate e volta, tem pacote completo, avião, hotel, ingresso, translado do aeroporto para o hotel, do hotel para o estádio, do estádio para o hotel, do hotel para o aeroporto, tudo isso na Caravana do Haroldo, você não precisa se preocupar. Eu volto, hein? Ainda hoje com muitas novidades e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, eu peço aquela moral, dá o seu like, se inscreva aqui embaixo. Grande abraço para você, saudações rubro-negras,
bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!